estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E neste capítulo nós vamos estudar simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E nas instruções dos Espíritos vamos estudar as seguintes mensagens: deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E agora então nós vamos estudar o primeiro tema deste capítulo: simplicidade e pureza de coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Está na Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Está na Bíblia, no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Veremos agora nos itens 3 e 4 os comentários de Allan Kardec sobre os ensinamentos de Jesus que acabamos de ver. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Esta frase está dizendo que ser puro de coração implica em ser simples e humilde. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isto é, a pureza de coração tira toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Na primeira frase aqui nesse parágrafo, analisando que o espírito da criança pode ser um espírito antigo e que ao reencarnar aqui nesta vida corporal, ele ainda traz, ele não deixou as imperfeições que tinha em vidas passadas. Então, com isso, parece que não é muito justo esta comparação da criança com a pureza de coração e com a humildade. E na segunda frase está dizendo que se o espírito tivesse chegado à perfeição, tudo bem, aí poderia então haver essa comparação, que ele teria então chegado à condição de verdadeira pureza. Mas acontece que Jesus fez essa comparação e ela é exata, analisando o ponto de vista da vida presente, porque a criança, logo que ela reencarna, ela não manifesta as suas más tendências de vidas passadas. Então ela mantém ainda aquele comportamento
comportamento de inocência e de candura. Então, por isso que Jesus fez a comparação. É por isso que na última frase nós estamos vendo que Jesus não quis dizer de forma absoluta que o reino dos céus é para as crianças, porque ele sabe que a criança muitas das vezes tem um espírito cheio de erros e defeitos, ainda não merece o reino dos céus, mas para as pessoas que assemelhem a essas crianças, as pessoas que assemelhem as crianças na vida presente, isto é, naquele primeiro momento da sua existência onde ainda não está apresentando os seus defeitos e as suas imperfeições, certo? Pois bem, vamos dar sequência no comentário de Allan Kardec, no item 4. Vejamos que Allan Kardec começa com este comentário fazendo uma pergunta. Vejamos bem a pergunta que ele faz. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Allan Kardec então fala que se a criança é um espírito que já viveu, então por que desde o nascimento esse espírito já não revela o que ele já foi no passado, o que ele é, o que ele já sabe, a sua natureza, o seu talento, a sua maneira de ver a vida? Por quê? E aí vem a resposta para nos explicar. Tudo é sábio nas obras de Deus. Ponto. E para entender melhor esta sabedoria nas obras de Deus, é bom que leiamos no Livro dos Espíritos as questões número 10 até a número 13 e as questões 379 a 385. Dando continuidade. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Repetindo a frase. A criança necessita de cuidados especiais que somente a piedade, o amor da mãe lhe pode dar. Ternura que aumenta devido à fraqueza e à ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a atenção, os cuidados, o zelo necessários. Ela, isto é, a mãe, não houvera podido dar-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Está vendo esta frase? Está mostrando que a mãe não podia dar o mesmo devotamento para o filho se o filho não tivesse este momento de ingenuidade, este momento de criança com esses traços infantis. Se ele apresentasse logo depois do nascimento esse caráter destemido, esse caráter de homem, se mostrasse o que ele já era, o que ele já foi como espírito, se a mãe conhecesse o passado dele, então ela não daria o mesmo cuidado que ela sempre dá para o filho. Por isso que é necessário e grande a sabedoria de Deus. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. O princípio inteligente, nós sabemos que então é o quê? É o espírito, né? Porque no universo nós temos 3 elementos básicos, né? A chamada Trindade Universal, que é Deus, e Deus é o criador de tudo. Então ele criou o princípio inteligente e criou o princípio material. Criou o princípio inteligente para desenvolver e o princípio material para ser um instrumento desse princípio inteligente para o seu desenvolvimento. Então o espírito humano, ele é o princípio inteligente já na fase humana. O corpo de uma criança não poderia já receber a atividade de um espírito, apresentando a sua bagagem e o seu desenvolvimento de vidas passadas. Então, essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Quer dizer, para que ele esqueça nessa nova existência tudo aquilo que possa dificultar, que possa impedir o seu desenvolvimento.
Sobre ele, isto é, sobre o espírito, no entanto, reage seu passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. É bom para entendermos melhor esse processo de encarnação que nós leiamos no Livro dos Espíritos, as perguntas 392 até 399, e leamos também no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, itens 20 e 21. A partir do nascimento, suas ideias, quer dizer, as ideias do espírito, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se achar ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, quer dizer, durante o tempo em que seus instintos se conservam sem ação, sonolentos, inertes, ele, quer dizer, o espírito, é mais maleável, quer dizer, mais flexível, mais adaptável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe, quer dizer, o que torna mais fácil a tarefa que responsabiliza aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Relendo esta frase: o espírito, pois, veste temporariamente o invólucro, a roupa da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem empecilho da precedência da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade.